Faixa de pedestres elevada serve para quê? Faixa de pedestre é para o pedestre atravessar, né? O condutor, o motorista, o motociclista tem que respeitar essa passagem sinalizada. Mas aqui está falando de uma faixa de pedestres elevada, aquela do tipo quebra-mola. Inclusive tem muito, fala quebra-mola, o nome técnico é lombada, né? Tem muita gente que confunde aquilo com lombada, com quebra-mola, que não é. Aquilo é uma faixa de pedestres elevada. Por que o órgão de trânsito criou essa faixa de pedestres elevada? É isso que a questão está querendo saber. Para facilitar ultrapassagens, olha, um veículo ultrapassar sobre a faixa pedestre não pode de jeito nenhum, é infração de trânsito. Principalmente sendo uma faixa elevada, né? Certamente não vai ser essa, né? Enfeitar a rua sem função prática. Oh, será que elevar a faixa de pedestres vai enfeitar a rua? Não tem uma função prática? Não parece ser essa a resposta. Forçar a redução de velocidade e dar prioridade segura ao pedestre. Bom, ali a prioridade é do pedestre mesmo, né? Está na faixa de travessia dele. Forçar a redução de velocidade. É isso aí, porque quando tem a elevação na faixa, o motorista já não consegue passar em velocidade alta. Se ele passar, ele vai danificar o veículo dele, né? Então ele tem que reduzir a velocidade. Então, forçar a redução da velocidade, ok. E garantir ali a prioridade segura do pedestre na faixa, também essa é a resposta. Serviço de estacionamento temporário também é uma questãozinha assim, uma alternativa assim meio que absurda, né? Estacionar sobre a faixa pedestre? Obviamente que não. Letra C, a resposta. A presença de uma faixa de pedestres exige do motorista tocar buzina para o pedestre correr. Então quer dizer que o motorista aproximando da faixa pedestre. Aí tem um pedestre atravessando, ele dá um toque na buzina para o pedestre andar rápido para ele poder passar. Apesar da gente achar, a gente lê essa alternativa e acha ela muito absurda, quem lê aqui pensa, óbvio que não é isso, né? Essa não é a resposta, vou até eliminar. A gente vê isso acontecendo no trânsito, não é verdade? A gente vê. Tem muito motorista que está aproximando ali, vê que o pedestre está na faixa de pedestres, atravessando, e pensa, lá, o cara fazendo hora, acha que está na sala da casa dele, e já dá uma buzinada para o cara apressar. Então, é absurdo aqui, no papel, né, na tela do seu computador. Agora, na prática do dia a dia, infelizmente, muitos motoristas agem assim e isso não pode acontecer, claro. Alternativa B, acelerar para liberar logo a via. Tipo assim, vou acelerar que eu passo logo pela faixa pedestre e o pedestre fica tranquilo para poder atravessar. Claro que não, né, gente? Tem pedestre na faixa atravessando, você tem que reduzir a velocidade. Já vou eliminar isso aqui também. Parar e dar preferência ao pedestre. Ah, beleza, você tem um pedestre ali atravessando. Ou às vezes ele não está nem atravessando ainda, o pedestre chegou ali, direcionado na faixa pedestre. Estendeu a mãozinha sinalizando que quer atravessar, você já para. Tá? Então para, deixa ele concluir a travessia e depois você prossegue. Essa aqui parece ser a certa. Vamos ler a última aqui. Virar o volante sobre a faixa. Não entendi por que esse virar o volante. Ficou meio sem lógica essa alternativa também, né? Tá fora. Vamos de letra C, questãozinha fácil, hein? Faixa exclusiva de ônibus em horário válido. A gente sabe que numa pista que tem várias faixas de trânsito, várias faixas, é comum a faixa da direita, essa aqui, ó, ser exclusiva de ônibus. Como é que você sabe que ela é uma faixa exclusiva de ônibus? Primeira coisa que você vai observar, a linha que separa essa faixa das demais, ela é contínua. Perceba que entre essa, ó, vamos colocar ó, faixa A, faixa B, faixa C. Entre a faixa A, B e C, a linha que separa, ela é pontilhada. Tá vendo? Já a do ônibus, que é essa aqui, ó, faixa O, que é do ônibus, a linha é contínua. Isso é a primeira coisa. Isso ainda não é suficiente para identificar aquela faixa como exclusiva de ônibus, tá? Então precisa ter também a placa, aquela placa circular com o ônibusinho desenhado aqui, preferencialmente com informação complementar, ela vai vendendo um retângulo assim, né? Dizendo os dias e horários em que essa faixa está ativa. Por isso que aqui fala horário válido, porque você circular na faixa exclusiva de ônibus, fora dos horários válidos, não é infração de trânsito, não é problema. Guarde isso. O Detran pode colocar uma pegadinha em prova, tá? E você achar, não, porque é faixa exclusiva de ônibus, eu não posso circular ali. Fora do horário expresso na sinalização, que é a placa, pode, não tem problema.
Então, beleza, vamos lá. Pode ser usada para adiantar a viagem? Não pode. Se for dentro do horário válido, não pode ser usada para adiantar a viagem. Muitas vezes o trânsito está congestionado, a pessoa vai e se arrisca na faixa exclusiva de ônibus sem infração de trânsito. Não pode. Dá multa, tá? Não pode ser usada por carro, só cruzar para conversão onde permitido. Não pode ser usada por veículo nenhum, nem carro, nem moto, nem só ônibus. Ela é exclusiva para ônibus, né? Então, aqui, não pode, beleza. Não pode ser usada por carro? Sim, mas não é só carro, é qualquer veículo. E só cruzar para conversão onde for permitido. Quer dizer, eu quero virar à direita numa rua que tem aqui na frente. Eu posso cruzar essa faixa exclusiva de ônibus? Pode. Para entrar numa via, pode. E aí, aqui ficou assim, aquela certa e meia, né? E ainda tem um só aqui, que é uma casca de banana. Quem sabe, quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% da alternativa ser errada. 90%. Não é 100% não, mas é 90%. Então vamos analisar as demais. Pode trafegar à noite. Sempre. Aí é que tá. Pode trafegar à noite? Depende, porque não é a noite e o dia que vai determinar o horário válido, é o que está na sinalização. Tem vias de cidades muito grandes, igual São Paulo, Rio, onde mesmo à noite o trânsito ali naquela faixa continua sendo exclusivo para ônibus. Então não é o tempo, se é noite ou se é dia, é o horário que está na placa, beleza? Dia e horário que está na placa. Sem contar que esse sempre aqui é uma casca de banana, e casca de banana a gente já sabe, 90% de chance da alternativa ser falsa, você vai eliminar, porque esse aqui realmente, se trafegar à noite sempre não dá. Pode estacionar rapidinho? Não pode estacionar nem rapidinho, nem demoradinho, não pode, tá? Tá fora. E aí aquele lance, né? A, a gente viu que não é, C não é, D não é, a B ficou assim, meia certa, bota um certo cortadinho aqui, meio certa, né? Não é nem meia certa, meio certa até aqui, porque não é só carro, mas outros veículos também. E esse só aqui que deu aquele casca de banana 90%, mas aí acabou caindo nos 10%, onde a casca de banana não funciona. E a gente sabe que ele pode sim cruzar a faixa aqui para entrar, né, numa via, fazer uma conversão. Beleza, ele pode, não é problema. Ficamos com a letra B. Questãozinha confusa. Quem lê fica em dúvida, né? Quem lê fica em dúvida. E aqui ainda daria para aplicar a técnica do elefantinho. Muito válida, tá? A técnica do elefantinho é aquela alternativa que destacadamente ela é maior. Ó. Essa aqui é meia linha, meia linha, meia linha. Essa aqui é uma linha inteira. Ó. Ela destacadamente é a maior zona. Quando você vê uma alternativa assim que destacadamente ela é a maior zona, a gente classifica ela como elefantinho, a grandona. E quando isso acontece, é 80% de chance desta ser a resposta. Então, no chute, aplica a técnica do elefantinho, vai na letra B, que a sua chance de acertar é de 80%. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Motociclista em semáforo, ele deve parar aonde? No meio dos carros. Quando fala no meio dos carros, é entre as filas de carros, né? Seria isso? Detran aqui deixou o negócio meio em dúvida. Porque a gente tem aqui carros, ó. Carros. Se a moto estiver aqui, ó, entre carros, ó, o que é o meio? Aqui tem outra fila, né? Aqui tem outra fila. Todo mundo esperando para passar no semáforo lá na frente. Se a motocicleta ficar aqui, ó, no meio, entre as faixas de trânsito, está errado. Agora, no meio aqui, tudo bem. E aí? E aí, Detran, me ajuda aí. Então, não dá para dizer que essa letra A aqui está certa ou errada. Por enquanto, não. Vamos analisar as outras. Depois da faixa de pedestres, já na esquina, o semáforo fechou. Aqui tem um semáforo, né? Tem a faixa de pedestres. Antes da faixa de pedestre tem a linha de retenção. Para que serve a linha de retenção? Para delimitar até onde você pode ir. Até a linha de retenção você pode ir. Se você parar depois da faixa de pedestre, se avançou a linha de retenção, vai tomar uma multa gravíssima aí, tá? Avançar o sinal vermelho. Então, depois da faixa de pedestres, não. É antes. No bolsão de motos, se existir, ou atrás da faixa de pedestre, atrás da faixa de pedestre, ok.
No bolsão, se você não sabe o que é bolsão, é uma segunda linha de retenção que tem aqui. Aí aqui para trás ficam os automóveis, enquanto aqui, ó, entre a primeira linha de retenção, que é aquela que está antes da faixa de pedestre, e a segunda linha de retenção, é o chamado bolsão. Então as motocicletas vêm passando entre os veículos, quando chega no bolsão aqui, ela para entre essas duas linhas de retenção. Então ela pode sim, tá? Ok, aqui ainda fala, ó, se existir, porque a maioria das vezes não tem o bolsão, né? Mas quando tem, pode parar ali no bolsão ou atrás ou antes da linha ou faixa de pedestres. Essa é a resposta. Em cima da faixa de pedestre também não pode, né, gente? É óbvio. Letra C, a resposta. Como os veículos são identificados formalmente? Olha que interessante. Presta atenção nessa explicação aqui, porque o Detran aqui inovou. Ele trouxe uma complicação aqui. Os veículos, pelo Código de Trânsito Brasileiro, eles são identificados de duas formas. Tem a identificação externa, anota isso, hein? Porque isso aqui cai direto em prova. E tem a identificação obrigatória. Se você procurar no Código de Trânsito as formas de identificação do veículo, você vai encontrar essas duas. Essas duas. Não tem formal. As duas são identificações formais. Que são formal vem de formalizada. Já está expresso na lei, está escrito na lei. Só que no código não fala formal. Esse formal é um entendimento, uma interpretação nossa. O código diz externa ou obrigatória. Quando for identificação externa, por fora, ela é feita por meio de placas. Placas de identificação do veículo, atrás, na frente e tal. Quando for obrigatória, aí é o número do chassi. Chassi ou monobloco, a depender do que o veículo tiver. Mas é aquela numeração ali do chassi. Essa é a forma que está no Código de Trânsito Brasileiro. Aí o Detran vem e me traz um formalmente. Onde está escrito isso, Detran? Em lugar nenhum. Isso aqui é um entendimento, uma interpretação. Tá? E aí pode ser um complicador, porque o Detran mistura as coisas e te deixa em dúvida. Qual que ele quer saber agora? Porque as duas são formais, tanto a externa quanto a obrigatória. Ele quer saber por meio das placas ou do chassi? Vamos ver o que as alternativas nos trouxe, né? Com cores que o proprietário escolhe. Não existe identificação por cores, ainda mais que o proprietário escolhe. Não, o veículo pode até ser identificado pela cor. Essa não é uma identificação obrigatória, porque a identificação externa, que é aquela que a gente vê por fora, é por meio de placas. Então, forma ainda muito menos escolhida pelo proprietário. Esquece, isso aí não é. Com enfeites ou adesivos colocados pelo condutor. Então, eu vou colocar aqui um enfeite, um adesivo, um adereço no veículo, que é para fiscalização saber que aquele veículo ali é meu. Claro que não. O condutor coloca cada roda de uma cor. Aí fica fácil de identificar. Para ele, condutor, talvez fique. Mas para fiscalização, não. São identificados por meio de placas externas. É aquilo que eu falei, a identificação externa, tá vendo? Ó? Placas dianteiras e traseiras, com letras e números. Essa é a resposta, obviamente. Pegou essa explicação aqui? Anota essa bagaceira, porque aqui não trouxe as duas formas. Vamos supor que aqui na alternativa A tivesse chassi, numeração do chassi ou monobloco. E aí você marcar o quê? Tanto a A quanto a D estariam certas. E aí você ia ficar vendido, tá vendo? Por isso que é importante entender o conteúdo e não só decorar a questão, para, se o Detran mudar aquilo ali, você saber responder sem problemas. Por que o motociclista deve sinalizar antes de virar à direita ou à esquerda? Não só o motociclista, né? Mas todo condutor deve sinalizar antes de virar. Antes de virar, ele tem que sinalizar. E sinaliza com o quê? Com a seta ou com o braço? Com o braço, professor, ele pode deixar de sinalizar com a seta e sinalizar com o braço? Pode. O Código de Trânsito Brasileiro diz que antes de realizar qualquer manobra ou mudança de direção para a direita, para a esquerda, mudança de faixa, o condutor, não só o motociclista, qualquer condutor, deve sinalizar com a luz indicadora de direção. O que é a luz indicadora de direção? É a seta. E aí o código diz ou gesto convencional de braço. Guardou isso? Ok. Então ele deve sinalizar antes para quê? Só por educação? Por educação também, mas esse só aqui é uma casca de banana, e onde tem casca de banana, 90% da alternativa é falsa.
Para avisar aos outros condutores a sua intenção e evitar colisões. Colisão é a batida, né? Bateu no trânsito. Exatamente. Você quer avisar que você vai fazer a manobra, então evitar que alguém venha colidir com a sua motocicleta. Isso aqui certamente vai ser a resposta. Para chamar a atenção, também. Quem sinaliza está querendo chamar a atenção. Ó, vou fazer a manobra aqui. Né? Então, essa aqui, tá vendo? Serviria, né? Vamos botar assim um certo pelo meio. Ou para evitar multa apenas. O apenas aqui é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa, já risquei. Entre essa aqui que está meio certa e essa aqui que está certa, qual que a gente vai? Aplica a técnica do elefantinho. Qual que é a técnica do elefantinho, meu querido? Alternativa pequenininha, alternativa pequenininha, alternativa pequenininha, alternativa grandona. Destacadamente, a letra B é a maior zona. Ela é o elefantinho. Então, se eu precisar de chutar, eu vou nela, porque é 80% de chance de eu acertar. Foi aí, hein? Quais veículos têm apenas placa traseira? Quais veículos têm apenas a placa traseira? Apenas caminhões? Apenas é casca de banana. Ontem casca de banana é 90% dessa alternativa ser errada, falsa. Eu vou eliminar. Todos os carros de passeio. Todos os carros de passeio. Não, carro tem placa na frente e atrás. Aqui está falando só dianteiro, está fora. Somente ônibus, somente é casca de banana. Está eliminada. Aí a galera viu falando aqui, casca de banana, que raio de casca de banana é isso? É o seguinte, porque tem uma relação de palavras, apenas, somente, sempre, nunca, jamais, unicamente. É uma sequência, deve ter umas 16 a 20 palavras que eu identifiquei como casca de banana. Quando essas cascas de bananas aparecem numa alternativa, é 90% de chance, é quase 100%, tá vendo? 90% de chance dessa alternativa ser errada. Aí eu preciso saber que cascas de banana são essa, professor. Eu ensino aqui, questão por questão, e ensino no nosso treinamento, tá? Somente ônibus está fora. Motocicletas e motonetas tem placa só na traseira? Sim, motocicleta não tem placa na frente, né, gente? Motoneta também não tem placa na frente. Ciclo motor também só placa traseira. Reboque ou semi-reboque também só tem placa traseira. Então, são exemplos de veículos que só tem placa traseira. A dianteira não tem. Letra D de dado a resposta. Qual é a função das faixas da esquerda em uma via de várias faixas? Se eu tenho aqui, ó, acostamento da esquerda, acostamento da direita. Aliás, isso aqui é o canteiro central, tá? Isso aqui é o canteiro central, ó. Vou até colocar assim, ó, canteiro central, isso aqui. Tem trânsito vindo, mas desse lado aqui tem várias faixas de trânsito. Essas faixas são faixa da esquerda, faixa central, faixa da direita. A faixa da esquerda, essa bonitinha aqui, ó, é o que a questão está dizendo. Qual é a função das faixas da esquerda? Na verdade, da faixa da esquerda, né, seu Detran? Porque essa aqui, essa especificamente, em uma via com várias faixas. Realmente, temos várias faixas. Essa da esquerda serve para quê? Para estacionar. A gente não estaciona na faixa de trânsito, né? Então, vou eliminar. Serve para ultrapassar, ok? E para veículos mais rápidos, claro. Se eu vou ultrapassar veículos mais rápidos, faz sentido. Pode ser essa a resposta. Para caminhões e ônibus, não, é o contrário. Caminhões, ônibus e veículos lentos usam a faixa da direita, essa aqui. Para veículos lentos, mesma coisa, acabei de dizer, faixa da direita. Resposta B de bola. Se você não sabia, aplica a técnica do elefantinho. Ó. Alternativa A, curtinha. Alternativa C, curtinha. Alternativa D, curtinha. Alternativa B, longa. Destacadamente a maior zona. Então vamos no elefantinho, que é 80% de chance de ser a resposta. Isso é só para ajudar a gente a ter certeza que é na B que a gente vai. Não vamos supor que você não saiba a matéria, não conhece isso aqui que eu desenhei, expliquei. Vou chutar. Chuta com técnica. E nesse caso aqui, a técnica que cabe é a do elefantinho B de bola.
Quando há obras na via e sinalização provisória, isso aqui, cara, é que eu chamo de redundância, né? Porque se há obras, sinalização de obra, ela sempre será provisória. Sempre. Por quê? Porque a obra não vai durar para sempre. Pelo menos é o que a gente espera. Então, quando há sinalização de obras, ficaria melhor, né, seu Detran? Vamos melhorar aí o vocabulário para facilitar aqui o entendimento de quem está lendo as alternativas, né, Detran? Apesar de saber que essas questões aqui foram elaboradas pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Quando há obras na via e sinalização provisória, aquela de cor laranja, para acesso a imóveis, o condutor deve ignorar as barreiras. O ignorar aqui, ó, não é uma boa ideia. Ignorar quer dizer, deixa para lá, tô nem aí. Né? Esse ignorar é o tô nem aí. Pode substituir o ignorar por tô nem aí. Vamos ler de novo? Ó. Tô nem aí para as barreiras. Você acha que isso é um comportamento legal para o motorista? Claro que não, né? Fazer a manobra pela contramão. Olha, você até pode transitar pela contramão, numa circunstância, que é quando você estiver fazendo ultrapassagem. Está falando de ultrapassagem aqui? Não, aqui está falando de acesso a imóveis. Entrar num posto de gasolina, numa área de estacionamento, numa garagem. Pode? Não pode, aqui não. Forçar passagem. O forçar é uma coisa forçada, isso também nunca soa bem para o motorista. Seguir as orientações dos agentes, ok, o agente está falando, faz assim, segue a orientação dele. Ou dos trabalhadores da obra, porque às vezes não é um agente de trânsito, mas tem ali um funcionário ou mais de um funcionário sinalizando, pare, espera, siga, vai por ali, vem por aqui. Ok, siga essas orientações aí. Letra D, a resposta, de novo, técnica do elefantinho, alternativa curta, 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 alternativa grandona. Alternativa grandona é o elefantinho, 80% de chance dela ser a resposta. Mais uma vez, a técnica do elefantinho funcionou. Aproximação de rotatória. O que é rotatória? É quando você está chegando, ó, tem uma via aqui, outra via aqui, outra via aqui, outra via aqui. Aí você está chegando, no meio aqui tem uma rotatória. Aproximação de rotatória. Sem placa de pare, nem semáforo. O que fazer? Parar o veículo completamente? E aí? Estou chegando, para o veículo. Reduzir e observar e dar passagem a quem já circula dentro da rotatória. Então você chegou. Tem um veículo circulando aqui, ó. Você está chegando, vamos supor que você está chegando aqui e quer entrar. Você tem que reduzir e esperar esse veículo que está circulando passar para depois você entrar? Seria essa? Entrar acelerando porque não tem placa? Ou acelerando aqui, não. Isso aqui acho que qualquer um já eliminaria. Parar dentro da rotatória para decidir a saída. Eu entrei na rotatória, agora eu não sei qual que é a saída que eu devo pegar. Paro aqui dentro e decido? Não, isso aqui não é legal também não, tá? Isso é perigoso, inclusive. E aí, se você ficou entre A e B, certamente pode ter acontecido, eu até acredito que você tenha ficado em dúvida. Vou na A ou vou na B? Aplica técnica, técnica do chute. Qual técnica você aplicaria aqui? De novo, a do elefantinho. Nós temos uma alternativa curta, uma curta e uma destacadamente maior. Quando isso acontece, eu chamo essa alternativa de elefantinho e é 80% de chance dela ser a resposta. Essa é a resposta. Eu não preciso parar o veículo completamente antes de entrar na rotatória se não tiver ninguém circulando. Eu só vou parar se tiver alguém circulando. Então a letra B fala, ó, reduza, diminua a velocidade. Dá uma olhada, observar, dá uma olhada. Se tiver alguém já circulando lá dentro, dá passagem. Se não tiver, pode entrar. Esse é o comportamento em caso de rotatória que não, ó, sem placa de parada e sem semáforo. Fechou?